nosso amor. Como é bom amanhecermos o dia ligadinho com Opção para a Vida, nessa manhã de terça-feira, hoje dia 7 de julho. Dentro de instantes, você terá a oportunidade de ouvir o pastor Antônio Júnior trazendo-nos mais uma reflexão da Palavra de Deus para a nossa edificação. Você também ainda ouvirá ao término deste programa o cantor e pastor de saudosa memória, Luiz de Carvalho, interpretando a música Graças a Deus por tudo que Ele tem dispensado sobre as nossas vidas. Portanto, quero deixá-los com o pastor Antônio Júnior. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Na cultura grega, a eloquência, a sabedoria e a oratória. Na verdade, os historiadores dizem que os cidadãos daquela cidade venerava os sábios, veneravam como deuses os sábios e também a sua oratória. Então é como se, por exemplo, uma pessoa fosse falar com outra ou fosse falar em público, se ele não fosse bem na sua oratória, ele era rejeitado automaticamente. Então ninguém queria mais nem ouvir ele. Então só quem subia na tribuna para discursar era alguém que tinha oratória, sabedoria, habilidades de comunicação. Porque na verdade, esses eram os deuses locais daquela época. Eles eram venerados por isso. Então havia o valor de um homem, né? A aceitação de uma ideia e o prestígio de um líder estavam então dependendo da sua capacidade de articular os discursos filosóficos profundos, adornados com uma linguagem bem rebuscada e teatral. Então essa era a característica específica da cidade, nesse momento. A igreja de Corintos, então, ela surge, ela nasce imerso nessa cultura. Os crentes daquela igreja vieram dessa cultura. E quando essa cultura ela foi transportada também para o meio da igreja, o que se percebeu é que a igreja ela começa a adoecer, porque ela começa a se desligar completamente daquilo que foi o princípio da pregação de Paulo, ou o princípio daquilo que Paulo falou. Lembre-se, Paulo está escrevendo a carta à igreja a qual ele fundou, doutrinou, deixou pastores e foi para outra missão. Então ele escreve essa carta admoestando o que estava acontecendo com os irmãos. Amém? E aí a gente vai se situando para entender essa carta nessa perspectiva. Bom, quando os crentes daquela igreja, eles confundiram os princípios da nova vida com a metodologia do mundo, eles queriam as bênçãos do reino de Deus, mas ainda eles mantinham os olhos fixos na cultura pagã, promíscua, depravada, cheias de pragmatismo, de sincretismo. Então é por isso que a igreja ela se dividiu em facções. Uns diziam, eu sou de Paulo, lembram disso? Eu sou de Apolo. Os mais amostrados, como a gente conhece aqui, né? Os mais empolgados, diziam, não, eu sou de Cristo. E é nesse ponto exato que o apóstolo Paulo intervém nesse capítulo 2. Ele faz uma retrospectiva da sua chegada. Então ele inicia o capítulo 2 trazendo a lembrança como foi que ele começou a igreja. Ele dá um alerta para a igreja. Eu vou dizer a vocês como foi que eu comecei. Vamos lembrar como foi que eu comecei a igreja? É como se Paulo estivesse dizendo assim, será que eu comecei a igreja do jeito que vocês estão levando ela agora? Então, é o discurso de Paulo justamente aqui no capítulo 2, quando ele inicia. Então, desse texto,
que a gente lê, o capítulo 2, versículo 1 ao versículo 5, nós vamos extrair algumas marcas fundamentais de uma pregação e de uma igreja genuinamente fundamentada no poder de Deus e não na suficiência humana. Agora, sabe o que é interessante quando a gente medita sobre textos assim? É porque nós somos fáceis de ser cooptados por essa ideia de eloquência, de sofismas, de oratória. E a gente é acostumado, por exemplo, a observar crescimento de igreja. A gente diz assim, a igreja não está crescendo. Por quê? Porque a gente precisa fazer esse método e esse método. E aí vai dar certo. A gente também é acostumado assim. Não é verdade? Então eu penso, irmãos, que meditar sobre esse texto, ele é de muita valia para nós, primeiro, nos fundamentar do que é a pregação, do que é que Deus quer como conteúdo de pregação, e o que é que nós devemos reivindicar, caso não esteja nesses padrões que Paulo aqui está explicando. Entenderam? Então vamos para o primeiro delas. No versículo 1, nós percebemos que Paulo, ele faz uma abnegação dos métodos humanos. Não é isso? O versículo número 1, ele diz: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz como de ostentação, de linguagem ou de sabedoria. E por que Paulo disse isso? Porque, como eu disse no contexto da introdução, da cidade, o povo era acostumado com o ídolo da oratória, com o ídolo da filosofia, com o ídolo da eloquência. Então, quando Paulo vai fundar a igreja de Corinto, ele vem de Atenas. Ele já tinha passado pelo Areópago. Ele já tinha discursado lá. Ele sabia como era a cultura helenística. Ele entendia como era a cultura grega. E ele entendia, então, olhando para o panorama do que ele tinha escutado de Chloe, de que a igreja de Corinto estava indo para um caminho muito difícil, delicado, que poderia então desabar para um total desvio da igreja. E aí ele vai fazer essa lembrança: irmãos, quando eu fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. E aí nós percebemos que Paulo, ele começa a lembrar os coríntios que a sua abordagem inicial, quando ele chega à cidade, vindo de Atenas, não poderia ser igual aos filósofos intelectuais lá do Areópago. Ele tomou então uma decisão metodológica diferente. E é interessante, enquanto lá no discurso de Atenas, ele utilizou de palavras de sabedoria, de conhecimento que ele tinha, porque Paulo era letrado, Paulo era estudioso, Paulo sabia ler, escrever, e para aquela época, quem sabia ler e escrever é como um PhD nos dias de hoje. Lá ele usou esse tipo de argumentação, porque ele quis mostrar que, mesmo sendo crente, o crente tem sabedoria igual, ou tão quanto, melhor dizendo, os filósofos. Entretanto, ele pensa assim: em Coríntios não vou usar a mesma coisa, porque se eu usar a mesma coisa, os crentes da cidade de Corinto, os crentes daquela igreja, vão utilizar isso como soberba, vão se ensoberbecer. Então ele decide usar um método diferente, uma metodologia diferente, e é justamente no que ele está dizendo aí. Ele vai carregar então a ideia de que o discurso filosófico, o discurso sofista, o discurso ideológico daquele momento ali não passava de um discurso de formação acadêmica, misturado com arrogância, e que
exaltava a pessoa do ser humano e diminuía Deus. Isso é o quê? É idolatria, é ego, não é? É exaltar o ser humano. E o evangelho não é isso. Nós podemos pontuar então com precisão que a rejeição de Paulo não era a clareza ou a boa comunicação, não era isso. Mas o que Paulo queria dizer, e ele faz essa referência, quando ele diz qual foi o discurso dele lá, a referência é de que, mesmo utilizando uma comunicação que não fosse tão sofisticada, que não fosse tão rebuscada, que não fosse tão intelectual, a intenção era dizer para aquele povo contaminado com essa cultura, de que ele não dependia dele para pregar o evangelho. É como se Paulo dissesse assim: meus irmãos, pregar o evangelho não depende do meu currículo. Paulo era aluno de Gamaliel, como eu disse a vocês, letrado, ele era um intelectual da época, ele podia sentar nas mesas dos maiores intelectuais da época, e ele poderia discursar sobre isso. Mas a intenção dele, quando ele vai e muda a metodologia para pregar o evangelho lá em Corinto, é para dizer, ou para deixar uma mensagem eterna naquela cidade, de que ele dependia única e exclusivamente de Deus e não dele. Os sofistas da época, eles pregavam para serem aplaudidos. Eles usavam fórmulas de persuasão que manipulavam as emoções e o intelecto dos ouvintes para ganhar dinheiro e prestígio. Paulo, por sua vez, ele compreendia que o evangelho é o testemunho de Deus, ou é o mistério de Deus. Então, quando nós lidamos com as coisas de Deus, as opiniões ou as técnicas humanas, elas passam então a ser irrelevantes em si mesmo, em detrimento ao poder soberano do Senhor. O homem natural, em sua arrogância, acredita que pode alcançar e compreender a Deus por meio do racionalismo ou do empirismo. Mas a verdade é que as Escrituras, elas nos ensinam que a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, e Paulo já tinha tratado isso. Ela é vazia, ela é fútil, ela é passageira. E os líderes brilhantes desse século, com toda a sua erudição, eles falharam no teste supremo da sabedoria. Eles não reconhecem o Senhor da glória e não reconhece que esse Senhor da glória foi crucificado por eles. O que a gente pode entender aqui é que o mesmo sentimento mundano, carnal, pecaminoso que existia naquela época é o mesmo sentimento mundano e carnal que existe nos dias de hoje. Quando você rejeita o evangelho, você está rejeitando o Deus que se fez carne e se sacrificou por nós. É o mesmo sentimento que existia naquela época para os arrogantes filósofos, sofistas, que não queriam saber de Deus, a não ser que viesse com um discurso intelectual para pregar ou para dizer as coisas de Deus. Meus irmãos, nessa primeira lição, nesse primeiro alerta contra o pragmatismo e a sedução do marketing, muitas igrejas hoje, elas estão operando sobre a premissa de que precisamos vender o evangelho, usando técnicas do mundo, substituindo a exposição fiel da palavra por discursos motivacionais, entretenimento, fórmula de autoajuda baseada na psicologia humana. Infelizmente, nós percebemos hoje uma carência, até mesmo nesse lado psicológico, em que muitos estão utilizando a teoria psicológica, behaviorista, freudiana, para
discursar no púlpito evangélico, para atrair as pessoas, tipo uma terapia. São terapeutas do povo. Quando nós percebemos isso e lemos um texto como esse, a gente percebe logo o contraste. Aí a pergunta que se faz é: Paulo, que está dizendo à igreja de Corinto, que não utilizou na sua pregação de conteúdo humanista, secular, de filosofias, mas usou a mensagem do mistério de Deus. A pergunta que se faz é: para uma igreja ou para um pregador, o que é que nós vamos fazer hoje? Vamos utilizar o mesmo método de Paulo, ou os métodos modernos que estão atraindo milhões e milhões de pessoas para as suas catedras? É uma pergunta retórica, na verdade, né, meus irmãos? Porque a gente já sabe qual é a resposta. Quando Paulo escreve aos Romanos, capítulo número 1, versículo 22, ele diz: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. É justamente esse contraste. O mundo que rejeita o Filho de Deus, o Evangelho da salvação, eles se acham o quê? Sábios. Mas na verdade, Paulo vai dizer que eles se tornaram loucos. Quando Paulo vai escrever a segunda carta, capítulo 4, versículo 2, ele diz: antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Paulo reafirma lá na segunda carta: rejeita o secularismo, para que a verdade de Deus se manifeste no meio de nós. Mas o profeta Zacarias, no capítulo 4, versículo 6, já tinha também escrito essa ideia, a ideia de que a pregação do Evangelho é a pregação do mistério de Deus, é a pregação do conteúdo de Deus, porque em face a isso, jamais um coração será alcançado. E Zacarias diz: porque nada, ou melhor, não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quando Paulo argumenta para a igreja de Corinto que quando ele foi ministrar, ele não usou de persuasão ou de sabedoria humana ou de técnicas retóricas dos filósofos ou da sua intelectualidade, Paulo diz que se esvaziou para que a mensagem de Deus, que é poderosa em si, pudesse se manifestar. Ele vai dizer então no versículo 2 qual é a centralidade dessa mensagem. E no versículo 2 ele diz: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. É a centralidade da mensagem do Evangelho. Encontramos aqui então esse coração teológico e homilético do apóstolo Paulo. Ele estabelece uma barreira e uma linha de demarcação para o seu conteúdo. Nada me propus saber entre vós. Ele reafirma que o que ele está fazendo não é uma repercussão filosófica, não é um discurso retórico. Ele está dizendo: eu estou me esvaziando da minha intelectualidade, única e exclusivamente para que vocês saibam quem é Cristo e a esse crucificado. Isso não significa que Paulo era um homem ignorante, ou que o seu ensino teológico era superficial ou limitado, ou que isso aqui é um jargão simplista. Se você parar na teologia para estudar o nome Jesus Cristo e este crucificado, a gente vai ter um camalhaço de conteúdo inimaginável só para entender o que é Jesus Cristo e este crucificado. Entenderam, irmãos?
Então, na frase que a gente possa pensar que é simples, que é única, mas tem um conteúdo teológico profundo em cada palavra dessa. E é nessa intenção que Paulo está dizendo aqui. Porque Paulo está dizendo assim, por mais que seja simplista a frase do que eu estou dizendo aqui, mas esse conteúdo profundo foi aquilo que eu ministrei dia após dia a cada um de vocês. Pregar o evangelho era, senão, mostrar a Jesus Cristo e a este crucificado. Ao longo das cartas, nós podemos perceber isso. Quando Paulo escreve as cartas, Paulo ensinou sobre a escatologia, ou seja, a doutrina dos últimos dias. Paulo ensinou sobre eclesiologia, a doutrina da igreja. Paulo ensinou sobre pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Paulo ensinou sobre ética cristã. Paulo ensinou sobre muitas coisas de forma muito profunda. E nesse capítulo 2, e mais adiante, ele afirma que fala de uma sabedoria profunda entre os maduros. O que Paulo está afirmando aqui, meus irmãos, é que toda e qualquer doutrina, exortação ou ensino na igreja deve estar ou emanar, convergir para a pessoa e a obra de Jesus Cristo na cruz. Então, quando ele diz essa frase, que porque decidi nada saber entre vós. Então, quando ele diz nada saber entre vós, ele diz, olha, eu decidi não replicar o que vocês já sabem aqui, filosofia, sofisma, eloquência, entendeu? Eu não quis fazer a mesma coisa. Eu já tinha feito em Atenas. Eu não quis fazer a mesma coisa aqui. Mas eu quis, se não falar sobre Jesus Cristo e este crucificado. E a ideia é justamente essa, que a pregação do Evangelho prega-se a pessoa de Cristo e a sua obra na cruz. Então, por que a mensagem da cruz é tão central e ao mesmo tempo tão ofensiva ao homem natural? A resposta, meus irmãos, é porque a cruz destrói o orgulho humano. A cruz diz ao intelectual, ao homem moralista, ao religioso, que todos os seus esforços, diplomas, justiça e sabedoria são completamente inúteis para salvar. A cruz foi intencional, até mesmo nesse ponto, para destruir a soberba, para destruir as justiças, os diplomas, os esforços, as ideias inúteis que os homens têm ou continuam a ter para se salvar. Hoje, a cruz, ou Cristo crucificado, ela se tornou um símbolo religioso e até caro em alguns momentos, se você for comprar um, dependendo do tamanho. Então ela se tornou parte da cultura. Mas naquela época, uma pessoa ser crucificada jamais se tornaria um artigo de venda. Era inimaginável, era uma vergonha. Era a vergonha mais baixa da mais baixa da mais baixa. Era o homem mais vil, mais deletério da sociedade. Era colocado na cruz, era pendurado no madeiro. Hoje para nós é modinha. Aí a gente nem se choca muito. Mas naquela época, e aí você chegar para um judeu e dizer, olha, o Messias, o Emanuel, ele já veio, é Jesus Cristo, que foi morto pela mão de Pôncio Pilato e crucificado. Era capaz de um judeu dar um bufete na hora. É bem ouvindo, né? Bufete. Eles cospem em você. Eles te batem, porque você está ofendendo eles. Você chegasse para um filósofo desse e dissesse para ele, eles cheios do panteão grego, Zeus, né? Artemis, você chegar para ele e dizer que o Deus dele
foi morto pela mão de Pôncio Pilato na cruz do Calvário, era uma ofensa. Esse aí, meu Deus do céu, isso é um doido. Entenderam, irmãos? Mas aí, irmãos, Deus quis confundir mesmo a mente dos homens. Porque Deus quis jogar toda a soberba do homem na lata do lixo. Porque ela não serve para absolutamente nada. Sem Cristo, a nossa sabedoria, a nossa inteligência, a nossa intelectualidade não serve para absolutamente nada. Vai morrer junto com a nossa carne. E aí por isso que é interessante esse texto. E é por isso que é interessante Paulo dizer isso para a igreja. Não, eu não vim pregar de forma eloquente. Eu vim pregar Cristo Jesus e este crucificado, aleluia. Algo poderoso, profundo, eterno. Mas os homens rejeitavam a cruz. Os homens rejeitam a cruz até hoje, porque eles querem continuar na sua depravação. Amanhã você ouvirá a continuidade desta mensagem ministrada pelo pastor Antônio Júnior. Mas eu quero deixá-los agora com o pastor de saudosa memória, Luiz de Carvalho, louvando a Deus com esta música, Graças a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pelo sol que brilha, Glória a Deus, pela flor que nasce, glória a Deus, pelos montes altos, glória a Deus, pelo mar também, glória a Deus, pelos passarinhos, glória a Deus, pela noite e o dia, glória a Deus, pela brisa leve glória a Deus, que de longe vem, glória a Deus, pelo alimento, glória a Deus, pela habitação, pela amizade, glória a Deus, de irmão para irmão. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Por esses meninos, Glória a Deus, por essas meninas, glória a Deus, pela juventude, glória a Deus, pelos anciões, glória a Deus, pela pátria salva, glória a Deus, pela liberdade glória a Deus, e pelos que vivem glória a Deus, em outras nações, glória a Deus, pela caridade glória a Deus, que alguém produz, pelos céus que um dia glória a Deus, nos mandou Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. glória a Deus, 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 glória a Deus.